Química Geral, aula 2, a matéria e as suas classificações. Quando a gente fala em química, devemos pensar que a química é a ciência que estuda a matéria, e matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aqui observamos que existem diversos materiais. Temos as substâncias e a mistura. E qual a diferença básica de uma substância e de uma mistura? Lá na substância, nós temos uma molécula definida. Então, exemplo, oxigênio. Então, a molécula é definida, eu só tenho átomos de oxigênio. Molécula de H2O, então também essa molécula é definida. Tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Isso eu chamo de substância. Quando eu misturo esses dois, eu vou ter aí uma mistura. Então, uma substância é uma molécula definida, então eu tenho várias moléculas iguais. Na mistura, eu tenho diversas moléculas diferentes. Qual é o gráfico da substância pura? Então, as substâncias puras, elas apresentam propriedades bem definidas. Então, se a gente analisar o gráfico aqui, nós teremos uma fusão definida e uma ebulição definida, constante. Ou seja, enquanto estiver ocorrendo a transformação física do sólido para o estado líquido, a temperatura ela não se altera, ela permanece aqui, ó, constante. Lá na ebulição, a mesma coisa. Enquanto o líquido estiver virando vapor, a temperatura não muda. Então, enquanto todo o líquido não virar vapor, eu não tenho aí uma diferença de temperatura. Então, lá na substância pura, eu tenho uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição bem definida. Na mistura, nós não temos aí uma temperatura de ebulição e de fusão específica. Olha lá. Quando o sólido vira líquido, o que acontece? A temperatura ela vai mudando. E no líquido, do líquido para o vapor, a temperatura também vai mudando. Então, eu não tenho uma constante no gráfico. Então, olhando no gráfico lá de ebulição e fusão, eu consigo distinguir uma substância pura de uma mistura. E exemplo de mistura que a gente tem, ó, leite, a água que a gente toma, que está cheia de sais minerais, cloro, flúor, ok? E as misturas, elas possuem 2 tipos de gráfico. Um gráfico de mistura eutética quer dizer o quê? Que a temperatura de fusão, ou seja, a passagem do sólido para o líquido, ela é parecida com uma substância pura. Então, aqui eu vou ter uma constante. Mas lá na temperatura de ebulição, eu não tenho essa constante. Então, a temperatura ela vai mudando de acordo com as moléculas entrando em ebulição. Então, o gráfico da mistura eutética só tem o quê? O ponto de fusão constante. Já na mistura azeotrópica, eu tenho só a ebulição constante, enquanto que a fusão ela não é constante. Então, essa é a diferença. Então, nós temos 2 tipos de mistura. A eutética, que vai ter aí a fusão constante, e a azeotrópica, que vai ter a ebulição constante. Classificação das misturas. As misturas elas podem ser de 2 tipos, homogênea ou heterogênea. Se a gente visualizar apenas uma fase, então eu misturei água e sal e só vejo uma coisa, isso é uma mistura homogênea. Se eu misturo e enxergo 2 ou mais coisas, como água e óleo, eu classifico essa mistura como heterogênea. As misturas heterogêneas, elas são perceptíveis a olho nu, então água e óleo eu consigo visualizar em 2 fases. Mas existe um tipo de mistura heterogênea que eu não consigo visualizar a olho nu. Essas misturas a gente chama de coloidais, ou seja, no microscópio eu consigo visualizar aquelas partículas dissolvidas ali, mas a olho nu não. Então vão existir, na verdade, 3 tipos de mistura. A mistura heterogênea, que a gente consegue visualizar a olho nu, a mistura heterogênea, que a gente consegue também visualizar a olho nu, e a coloidal, que fica entre a homogênea e a heterogênea. É aquela mistura, a coloidal é aquela mistura que eu acredito que seja homogênea, mas no microscópio ela é heterogênea. Exemplo, creme de cabelo, gelatina, sangue, tá? Então, são essas substâncias que a olho nu parecem homogêneas, mas no microscópio eu consigo verificar que elas são
heterogêneas. E o tamanho da partícula delas é de 1 a 1000 nanômetros. Então ela fica numa faixa aí que eu não consigo perceber a olho nu.